quando eu falo nos jovens, né, em oportunidades, está fazendo 5 anos agora, em 2018, a prefeita fechou a Politécnica. A única escola, eu fiz segurança trabalho lá. Eu fiz segurança trabalho lá. Fez? Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, um jovem aqui que se formou. Então, gente, o que acontece? A escola Politécnica atendia ali mais de 300 alunos. Alunos não só da cidade, mas de toda a região. E formou muitos jovens na nossa cidade. Aqui está um exemplo. Ali tinha vários cursos técnicos, muitos profissionais que hoje atuam na saúde da nossa cidade, foi formado ali. E a Escola Politécnica está fazendo 5 anos. A prefeita de 2018 fechou a Politécnica e fechou as portas, as oportunidades para os nossos jovens o seu primeiro emprego. Porque ali é o que oferecia, as oportunidades que os nossos jovens tinham, das pessoas, das famílias, né, de baixa renda que não tinham oportunidades, fazia seu curso profissionalizante ali. É uma mão de obra direta, né? Nós temos muitos técnicos de enfermagem, segurança do trabalho, enfermeiros na nossa cidade que foram formados ali pela Politécnica. E simplesmente ela fechou a porta do único curso profissionalizante que a gente tinha na cidade, que é a Politécnica. Não tem outro? Não existe outro. Caramba. E é o que eu falo. Hoje, eu até falo que os nossos jovens não têm hoje oportunidades, entendeu? Não tem um futuro, porque cadê as oportunidades? Ao invés de aumentar nessas oportunidades, a prefeita ainda fecha de forma covarde o pouco que se tem. Quantos municípios gostariam de uma escola politécnica para oferecer um curso profissionalizante? Então, assim, é muito triste hoje a gente ver um projeto tão importante, né, uma escola tão importante sendo fechada. Em relação às filas, eu tive até uns 15 dias atrás no PAN de Araruama. Todos os finais de semana acontecem as marcações. Quando não é no PAN, é nos postinhos de saúde. Eu cheguei ali, saí do culto com a minha família, passei ali, eram as 10h30 da noite, e já tinha umas 30 pessoas esperando. Ali eu registrei aquele momento e retornei às 4 horas da manhã. Isso de domingo? De domingo para segunda. E ali eu escutei relatos de pessoas que chegaram às 7 horas da manhã do domingo para tentar o atendimento nas 7 horas da manhã de segunda-feira. E ali, assim, é desumano demais, gente. Você sente uma indignação tão grande porque só conhece a saúde de Araruama quem precisa. Porque quando você chega ali, você não encontra só pessoas jovens, não. Você encontra idosos naquela fila. Tinha pessoas ali de 80, 85, 86 anos. E o pior, não tem um banheiro que eles possam usar. Que isso? O banheiro da unidade fica fechado. Caramba. Então, assim, é muito desumano. Teve uma mãe nesse domingo que estava lá, que ela falou que uns 2 domingos anteriores ela estava com um filho. E o filho tem esquizofrenia. E ele querendo ir no banheiro, ele teve um surto. Caramba. E quando ele surtou, estava amanhecendo o dia, chamaram a polícia e a guarda para conter o menino. Queriam levar o menino preso, enfim. Ao invés de oferecer recursos para o nosso povo, eles ainda tentam oprimir, né, as pessoas que se manifestam. E essa é a realidade da nossa saúde. E muitas pessoas dessas que passam ali à noite na fila, chegam às 7 horas da manhã e ainda não conseguem seu atendimento médico. E nós tivemos. Foi promessa da prefeita. Inclusive circulou aí nas redes sociais. Eu anotei ela falando que ia acabar com essa humilhação, que ia acabar com esse descaso nas filas. Então, assim, é muito triste. E o que mais nos entristece hoje? Porque os recursos que nós temos na cidade hoje, quero dizer para vocês que em 2017, quando a prefeita assumiu, Araruama já recebia em torno de 1 milhão, 1,5 milhão dos royalties, né? Hoje, Araruama chega a receber 38 milhões dos royalties por mês. Por mês. Nós temos um orçamento de 850 milhões. Então, assim, hoje nós temos um recurso, é o que eu falo, quando eu cito os recursos hoje só da educação da nossa cidade, é o que nós tínhamos há uns anos atrás para poder pagar a despesa de uma cidade inteira. Então, assim, é inadmissível o povo ter a saúde que hoje tem. Eu acho que o dever e missão de qualquer governante é cuidar da saúde do nosso povo. É prioridade. Eu te faço uma pergunta. Se você ganhasse hoje 3 vezes mais do que você ganha no seu trabalho no dia a dia, qual seria a sua prioridade? Cuidar de quem você ama, cuidar dos seus filhos, não é isso? Oferecer uma situação melhor. Nesse caso aqui, onde um orçamento do município, a gente tem sonhos, a gente tem planejamentos, mas eu tenho certeza que primeiramente você ia cuidar da sua família, de quem você ama.
Nesse caso aqui, com esse orçamento aqui triplicado que nós temos hoje no município, a prioridade, né, o dever de qualquer gestor é cuidar da população. Porque esse dinheiro não é da prefeita, esse dinheiro é do povo. Então ela está ali, ela foi eleita para poder cuidar do nosso povo. E eu entendo que a vida é prioridade, porque sem vida você não tem mais nada na vida. Né? Você não conquista mais nada. Hoje, quando se fala em saúde, fiz até um resumo aqui, o nosso orçamento, né, da saúde, ela triplicou. E se eu falar para você, o que nós recebemos hoje é praticamente 3 vezes mais o que nós recebíamos lá atrás, 10 anos atrás, há 7 anos atrás, não precisa muito não, 8 anos atrás. E o que eu vejo? A população aumentou e a cidade, ao invés de aumentar a sua rede de saúde, infelizmente, ela encolheu. Né? Ela regrediu. Por quê? Prova disso que nós temos são, na verdade, os 2 hospitais que foram fechados, covardemente. Né? Nós já tivemos anos atrás, uns 8 anos atrás, alguns anos atrás, 198 leitos na cidade. Caramba. Incluindo o Hospital de São Vicente, o São Silvestre e a Casa de Caridade. O Hospital de São Vicente simplesmente foi fechado em 2022. Ali era um patrimônio do 3º Distrito de São Vicente de Paulo. E ela simplesmente fechou, transferindo para o Jaqueline Prates as cirurgias, transferindo para o Jaqueline Prates os atendimentos de clínica médica e virou simplesmente um postinho de saúde. Então, uma pessoa hoje, quando passa mal em São Vicente, né, pedir a Deus a misericórdia e ter que percorrer aí de 15 a quase 18 quilômetros para chegar à UPA de Araruama. Quando eu falo no São Silvestre, ela fechou o São Silvestre serviu de hospital de campanha. Ali nós o município adquiriu, recebeu do governo federal, serviu de hospital de campanha e recebeu vários equipamentos caríssimos. Nós recebemos ali 10 leitos de UTI na época do Covid para atender o nosso povo. E simplesmente a prefeita passou o Covid, ela fechou. Hoje o São Silvestre serve de depósito de equipamentos. Caramba. Com 10 leitos de UTI para tratamento intensivo ali, podendo estar salvando vidas. E, na verdade, hoje simplesmente está fechado como um depósito de equipamentos. A própria Casa de Caridade, que se tornou Jaqueline Prates, hoje, ela é o único hospital que atende a clínica médica, ou seja, nós tivemos uma redução de leitos, de 198 leitos, para praticamente, hoje se fala em 60, 70 leitos. Mas, na verdade, isso não é para clínica médica. Nós temos ali 25 para maternidade, que só atende maternidade, 8 papel pós-operatório, e nós temos aí hoje 20 a 25 leitos de clínica médica para poder atender. Uma cidade que já teve 198 leitos de clínica médica anos atrás, reduzir praticamente hoje para 25 leitos de clínica médica. Como que atende o nosso povo? E o pior, o mais grave, que um paciente desse, quando se agrava no Jaqueline Prates, você não tem um leito de UTI na cidade. Você não tem um leito de UTI na cidade. A situação da saúde hoje de Araruama é muito crítica. Porque um paciente, quando se agrava, ele tem que voltar para a sala vermelha da UPA. Onde, na verdade, deveria estar ali para atender o paciente que é emergente, né, de emergência, para poder estabilizar o paciente. E o pior, quando você está na UPA, se você precisar de um exame de imagem, nós não temos uma tomografia no município. O paciente fica à mercê do hospital regional, que é um hospital estadual, esperando a liberação de uma senha, né, por dias, e quando sai essa senha, tem que ainda deslocar uma equipe médica, que deveria estar na UPA para salvar vidas, para atender a emergência, e, infelizmente, fica às vezes esperando dias para poder, ainda coloca o paciente em situação de risco, né, porque quando você desloca o paciente da UPA para uma outra unidade para realizar um exame, você coloca ele extremamente em situação de risco. Então, hoje, a situação da saúde é muito precária na nossa cidade. Agora, você com uma família tão grande, você é a única política? Ou não, tem mais não, eu tenho o meu irmão, né, que foi vereador na cidade, ficou afastado por um determinado período, e que hoje também é vereador na cidade, né, foi eleito juntamente comigo,
em 2020, reeleito, né? Ele foi vereador em 2004, 2008. Eu fui em 2012, 2016, 2020, reeleito. Ele no último pleito também foi eleito. Só que seguimos caminhos diferentes daquilo que nós acreditamos, né? Na verdade, eu hoje estou aqui para servir o povo, não para servir ao governo. Quem me deu o meu mandato foi o povo, então é a eles que eu devo satisfação. Então é para eles que eu trabalho. Então a gente respeita o posicionamento de cada um, porém temos posicionamentos políticos diferentes. Mas eu nunca imaginei que na vida Deus fosse me presentear. A minha filha Isabela, né, como eu falei aqui para vocês, com 3 meses de gestação, tive uma alteração no exame e eu descobri que ela, logo em seguida, fiz outros exames e que detectou que ela tinha síndrome de Down. Sempre foi uma criança muito amada. E assim, a gente relembrando toda a nossa história, minha trajetória, minha formação. Então, sempre tive de braços abertos para receber minha filha. E graças a Deus, foram 4 meses, né, de muito amor. E se eu tivesse oportunidade, queria minha filha de volta, da mesma forma que ela era. Que coisa. Eu não sei nem o que dizer, né? É um amor tão incondicional que Deus dá pra gente. Eu vi as fotinhas, hoje eu digo que a minha missão é maior do que minha dor, porque é muita precariedade no serviço público. E uma criança especial merece dignidade, dignidade, respeito, né? Merece igualdade. Então, inclusão, que hoje é uma palavra muito bonita, mas na verdade na prática não existe. E eu sei, né, nós tivemos a oportunidade de oferecer o que nós podíamos para nossa filha, mas não é essa a realidade que hoje as nossas crianças da nossa cidade recebem. Não existe nem acolhimento para essas mães, porque é um momento de impacto, é um momento, né, que muitos pais ficam desesperados, né, por não saber como lidar, por não saber, na verdade, o que vai receber. E eu agradeço a Deus porque a todo momento nós estivemos de braços abertos. E a nossa filha foi assim, o nosso maior, o nosso maior orgulho, né, na nossa vida. E assim foi um dos maiores presentes que nós já recebemos que Deus poderia nos agraciar. Então, eu sonho em ver na nossa cidade, né, um centro de referência para atender todas as crianças com necessidades especiais. Não só na nossa cidade, mas em toda a nossa região. Porque nós tivemos a oportunidade e eu sei o que uma criança especial precisa. E olha que a minha filha tinha síndrome de Down. E a gente sabe que existem várias outras necessidades, muito mais complexas, né, que precisam de muito mais assistência do que a criança com síndrome de Down. Então, eu tenho muito orgulho e aonde eu vou, eu sempre procuro falar da minha filha. Porque hoje ela é uma das nossas maiores referências. Tanto para mim quanto para minha família. Como você vê a inclusão no município, Tênia? Então, quero agradecer o Renato aí pelo comentário. Realmente o que a gente busca aí é uma educação, uma segurança melhor na nossa cidade, que infelizmente hoje o povo vem sofrendo muito com a saúde, com a educação, com a segurança. E respondendo o Telmo, né, em relação à inclusão, hoje infelizmente eu passei por isso. Então, além de ter uma formação nessa área, eu passei por isso com experiência com a nossa filha. E, assim, é muito precário hoje a inclusão no nosso município. Tanto em relação a acolhimento de famílias, tanto em relação ao atendimento a essas crianças que precisam, inclusive nas escolas. A gente hoje é um desafio muito grande. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mãe que ela falou para mim, olha, eu tive que fazer um manifesto para reivindicar o direito do meu filho. Que até para ter um professor, né, para acompanhar o filho dela, que tem uma necessidade especial nas escolas, é uma dificuldade muito grande. Depois de muitas reivindicações, foi contratado alguns estagiários para poder acompanhar essas crianças. Mas então, hoje, pelos recursos que nós temos na cidade, se falar em inclusão, ainda está muito longe da realidade do que essas crianças precisam e que essas crianças merecem. Então, nossa cidade hoje tem sim condições de fazer uma inclusão de verdade, um acolhimento, né, essas famílias, ter um espaço, como eu falei, o que eu sonho, eu tenho certeza que nós vamos conseguir ver isso na nossa cidade, né, de um centro de referência para atender, gente, essas crianças. Minha filha tinha fonoaudiólogo, minha filha tinha fisioterapeuta, nós tínhamos condições, né, de pagar e oferecer isso para ela, mas uma grande parte da nossa população não tem.
A maior parte da nossa população não tem. E a gente sente na pele aquela sensação de impotência quando a gente quer oferecer o melhor para os nossos filhos. E, infelizmente, o descaso do governo municipal hoje é muito grande na nossa cidade. O nosso povo não tem saúde. Como se fala em inclusão? Atender as nossas crianças com necessidades especiais. Então, hoje é muito longe da realidade o que, na verdade, eles precisam e merecem. Só para vocês terem noção, se falando em inclusão, crianças com necessidades especiais, a prefeita vetou um projeto que foi criado na Câmara de ecoterapia. Qual é a finalidade? Qual a importância desse projeto? Esse projeto atende principalmente crianças com síndrome de Down, crianças com autismo, a sua parte motora, emocional, neurológica, para o seu desenvolvimento. Né? O trabalho que é feito com o cavalo. E ela simplesmente, o projeto foi aprovado na Câmara, e quando chegou para ela simplesmente vetou esse projeto. Sem nenhuma justificativa. Eu ia perguntar isso, deu alguma justificativa? Não, como se aquilo ali fosse causar um grande despesa para o município. E a gente sabe a importância desse projeto, desse programa, para as crianças com necessidade. Então, quando as pessoas perguntam, a gente não é oposição ao governo. Nós somos oposição àquilo que não atende a população. Aquilo que é ruim para o nosso povo. Entendeu? Eu não posso compactuar com obras bonitas e paredes bem pintadas enquanto o povo morre por falta de saúde. Eu queria que você falasse um pouco, para quem é leigo, como é que funciona o programa de fato, Minha Casa Minha Vida, e como é que funcionou a denúncia, o que está acontecendo. O que aconteceu? Então, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal, onde contempla famílias, né, de baixa renda. Existem alguns critérios para você ser beneficiado com aquela casa. Né? Em 2017, logo assim que a prefeita assumiu, nós começamos a receber algumas denúncias, né, sobre desvio dessas unidades. São 288 unidades. E a denúncia seria no sentido de que quase 100 a 120 apartamentos foram tirados das famílias que já estavam contempladas para a prefeita dar para quem ela queria, na verdade. E existia já uma lista, uma seleção. Nessas famílias, elas passam na verdade, é feito um processo administrativo, né? Existe um processo na Secretaria de Promoção Social, quem conduz, que essas famílias recebem assistente social, psicólogos, uma equipe técnica que detecta, né, essa vulnerabilidade social, as pessoas que têm direito, as pessoas de baixa renda, as pessoas que têm crianças com necessidades especiais têm prioridades. E já existia esse processo concluído, né, de governos passados. E essa lista já tinha ido. Quando chegou em 2017, que nós começamos a receber essas listagens, nós fizemos um ofício, eu e o vereador Oliveira, a Caixa Econômica Federal de Niterói, que era responsável pelo projeto de habitação dos municípios, e eu recebi a lista anterior de 2017, da seleção dessas famílias, e eu recebi, após essas denúncias, a lista de alteração após 2017, após a prefeita Lívia assumir. Então, eu tinha uma lista anteriores das pessoas beneficiadas, 288 famílias beneficiadas, e eu tinha a lista adulterada pela prefeita. Em média de 100 a 120 denúncias. Nós preparamos essa denúncia, eu, vereador Oliveira, em 2019. Nós fomos na Polícia Federal, nós fomos aqui na Justiça Federal de São Pedro da Aldeia, marcamos um horário com o doutor Leandro Mitidieri, né, que é o procurador da República. Ele nos atendeu e nós apresentamos essa denúncia, né, e criou um grande espanto, né, para todos, a forma covarde que foi feita isso. Porque muitas dessas famílias, de 288 famílias, já foram identificadas quase 100 famílias, quase 100 denúncias apresentadas por nós, já foi comprovada a irregularidade pela Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União é um órgão do governo federal, onde essa denúncia também foi apresentada. Eles fazem um trabalho, né, de fiscalização, de levantamento, e eles fizeram um trabalho minucioso, né, comprovando as irregularidades.
de quase 87 unidades, das 115, 120 denúncias apresentadas, foi detectada já pela Controladoria Geral da União 87 unidades que a prefeita tirou dessas famílias que tinham direito para poder beneficiar seus cabos eleitorais, amigos, familiares, sua babá, sua segurança. Caramba. Né? Eu não digo nem para você, não estou dizendo para você que a babá dela não teria direito. Pode ser que estaria dentro dos critérios, pode ser que a renda dela estaria dentro do critério, mas também houve um tráfico de influência, porque ela passou na frente de pessoas que estavam ali há 10 anos pela realização da sua casa própria. E assim, foi um caso que escandalizou muito e não se tem como consertar. Né? E hoje eu fico triste pela situação e feliz em ser a responsável, juntamente com o vereador Oliveira, em denunciar tamanha covardia. Porque uma pessoa, um governo, que tenha coragem de tirar uma casa de uma mãe, de uma família com filho especial, o que mais você pode esperar de um governo desse? Eu quero dizer para vocês que nossos professores hoje sofrem demais na nossa cidade. Eles hoje recebem 34% abaixo do piso nacional do magistério. O mínimo estipulado pelo governo federal. Em janeiro, né, o ministro Camilo Santana deu reajuste. A exemplo de alguns municípios, Saquarema já se adequou ao piso, ao novo piso. São Pedro da Aldeia também. Inclusive, ele divulgou isso nas Nós redes tivemos sociais. um pequeno reajuste de 14% esse ano. 7% para poder, que passou a vigorar, acho que se eu não me engano, em abril. A lei foi aprovada em março, em abril. Os professores começaram a receber abril ou maio. E 7% que eles irão receber a partir de fevereiro do ano que vem. E mesmo assim, ainda temos uma defasagem de 34%, né, abaixo do piso nacional do magistério. E não é simplesmente isso. Nós não temos enquadramento hoje. Nós não temos hoje regência, produtividade. Né? Nós temos hoje, infelizmente, um cartão alimentação. Ela fez um cartão alimentação na nossa cidade, onde ela segrega as categorias, onde ela não tem no respeito os servidores. Ela dá R$300 para um, ela dá R$1.000 para o outro. Os nossos servidores hoje, não só da educação, mas eles sofrem muitas perseguições. A educação hoje, falando dos nossos professores, além deles sofrerem, né, todas essas questões, não terem os seus direitos respeitados, eles sofrem hoje com as perseguições, com a falta de estrutura para poder trabalhar e sem nenhum reconhecimento. Então é triste a realidade dos nossos professores hoje na nossa cidade. Eles dão cartão alimentação, como eu falei, para uma categoria, eles não dão para outra. Uma parte da educação recebe, a outra parte não recebe. E assim, todos são reconhecidos, né, perante a lei como ela simplesmente beneficia hoje os diretores, vice-diretores, cargos comissionados, né, dirigente de turno, que é indicado por ela, e professores do primeiro, do segundo segmento, OE, OP, e uma outra parte não recebe. A merendeira, não, né? Que é assalariado, o vigia, que toma conta ali da escola, o oficial administrativo. Então, uma grande parte da educação não são reconhecidos como funcionários da educação. E, na verdade, por lei, né, todos são iguais, todos são os funcionários. Então, jamais poderia haver essa segregação de categorias. Então, é muito triste a forma que nossos professores hoje são tratados na cidade. A senhora falou sobre guarda municipal. Eu tenho alguns amigos na guarda municipal de Araruama. Eles fizeram aqui, um deles deixou uma pergunta sobre o processo administrativo que eles sofreram lá em 2021. Eu vou até ler essa pergunta. Diz o seguinte: em 2021, um grupo de guardas foi pedir o direito trabalhista e eles ficaram 120 dias em casa e até hoje estão respondendo o processo administrativo. Como que os vereadores se posicionaram nesse sentido? Então, na verdade, as pessoas que manifestam, né, o seu direito, que cobram os seus direitos, esse governo, eles são muito perseguidores. As pessoas não podem se manifestar. Simplesmente é um governo de coronelismo, onde as pessoas têm que simplesmente baixar a cabeça e aceitar as ordens. Então, a partir do momento que eles se manifestaram pelos direitos deles, né, que hoje, infelizmente, nós não temos a guarda que nós tínhamos e já foi reconhecida no passado,
né? A Guarda já foi reconhecida, recebeu prêmios do Estado pelo seu comprometimento, tinha um trabalho ali em parceria com a polícia, onde, na verdade, a nossa população gerou, né, praticamente zerou. Foi até citado esse dia, tinha um coronel lá, onde nós parabenizamos, que ele atuou em 2016, 2015, 2016, inclusive, quando o Oliveira era secretário, zerou praticamente, final de ano, aquela índice de criminalidade. Então, existia uma parceria e uma autonomia para se trabalhar e defender a população. Hoje, na verdade, a nossa guarda sofre grandes perseguições, não tem os seus direitos respeitados, e a partir do momento que eles se manifestam, eles sofreram esse processo administrativo, ficaram em casa aí 120 dias, de forma covardemente. O Oliveira se manifestou lá na Câmara, eu também me manifestei, né, em relação. E hoje, quem se manifesta, né, contrário ao governo, se for cargo comissionado, é mandado embora. E se for efetivo, sofre perseguições, é desviado de setor. Então, é isso que a gente hoje passa na cidade. E eu tenho certeza que nós vamos construir dias melhores para a nossa cidade, né? E a Guarda, a quem eu deixo aqui o meu abraço, né? Dizer que eles são grandes heróis, porque mesmo com tanta precariedade que hoje enfrentam na nossa cidade, nós temos à frente ali da Guarda, né? Hoje uma pessoa totalmente despreparada, uma pessoa que grava um áudio, na verdade, incentivando, né, homofobia, com palavras, insultando. Então, assim, a gente vê uma pessoa totalmente despreparada para a condução, né, uma servidora pública. Eu fico muito triste, porque a gente, como servidor, a gente tem que pensar no dia da manhã. E hoje aqui eu falo que nós não somos, nós estamos, né? Eu estou vereadora, né? Eu sou aquilo que eu conquistei, eu sou professora, né? Mas, então, eu fico triste. E deixo aqui a minha solidariedade à Guarda Municipal, à Guarda Civil da nossa cidade, e dizer que tenho certeza que dias melhores nós vamos construir para a nossa cidade, e parabenizar com tanta precariedade, ainda não mede esforço para oferecer o melhor para o nosso povo. É complicado, você logicamente tem acesso aos dados, mas quando você falou, por exemplo, de São Vicente, eu fico pensando, Praia Seca também não tem. Olha só, Praia Seca não é diferente de São Vicente. Eu vou te dar um exemplo. Se uma criança tiver um problema respiratório ou uma pessoa sofreu um infarto, ela vai percorrer 15 quilômetros para poder chegar na UPA de Araruama. E vai chegar lá, vai pegar uma fila quilométrica, vai pegar leitos superlotados. Porque Praia Seca, nós já tivemos lá uma ambulância 24 horas. Hoje é um postinho que funciona até às 16 horas, que acaba não atendendo a emergência. Então, qualquer situação hoje de Praia Seca, em relação à saúde, que qualquer cidadão, qualquer morador de Praia Seca precisar, ele tem que percorrer 15 quilômetros até chegar à UPA de Araruama. Nós ficamos até muito tristes que circulou, não sei se vocês tiveram acesso, um áudio do marido da prefeita da cidade, falando para uma moradora de Praia Seca, que 3.000 vidas se dessem por satisfeitos um postinho de saúde. Porque seria muito hipocrisia, eu não lembro muito bem o termo que ele utilizou, querer mais. Na verdade, para 3.000 vidas era o suficiente. Colocando como se os recursos que nós temos hoje na cidade, 3.000 vidas não fossem importantes para o governo. Então é isso que nos entristece.